Olá, meu nome é Alan, também conhecido como Fiotes, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre o novo herói, o Arachne Marionette, e sobre as suas variações, né, os seus agentes do caos, as 6 variações dele. Eu não poderia deixar de trazer que eu fiz um foreshadowing aí, porque eu provavelmente vou jogar de Caos, né? Caos é Agent nessa próxima edição, ah, como vocês podem ver pelo meu playmatch. Mas é isso, bora pro vídeo. Vamos começar falando de cada um dos heróis, né? Vamos começar com o herói marionete. O herói marionete. Os seus ataques com stealth, quando eles atacam um herói marcado, eles ganham mais um. E quando eles acertam, o ataque ganha igual a. No começo da sua end phase, se um oponente está marcado, você se torna um agente do caos randomicamente. Você vai, em teoria, vai pegar um dado de 6 lados, rolar o dado e o número que sair você se torna um herói. O primeiro é o Arachne Black Widow. Uma vez por turno como reação, você descarta uma carta de assassino. O ataque de assassino ganha mais 3. E se for um ataque de stealth, quando ele acertar um herói, bana a carta da sua mão. Basicamente, esse herói tem o mesmo texto do Surgical Extraction. Então, quando um ataque de stealth acerta, ele ganha o texto do Surgical Extraction, em que você bane uma carta da mão, né? No caso, você não chega a olhar, então você não vai escolher a carta que mais beneficia, mas você tira uma carta da mão dele. O segundo Arachne é o Funnel Web. Uma vez por turno como reação, descarta uma carta de assassino. O ataque assassino alvo ganha mais 3. Se o ataque tiver stealth, quando ele acertar um herói, bana uma carta do arsenal. Basicamente, esse herói tem o mesmo efeito do Leave No Witness. Quando o ataque com stealth acerta o oponente, bane uma carta do arsenal dele, né? Cara, eu assim tô achando esses heróis muito fortes. O Arachne Orb Weaver, Graphene Silice Ray, custa 1 a menos para ativar. Uma vez por turno como instant, você descarta uma carta de assassino, equipa uma Graphene, e o seu próximo ataque com stealth ganha mais 3. Eu acredito que essa adaga ela vai ter stealth. Eu já trago mais pra frente o motivo que eu acho isso. E, cara, esse efeito é basicamente um efeito de Concealing Blade, sem precisar hitar, vermelho, em que você vai dar mais 3 pro próximo ataque, né? E você equipa uma adaga. Basicamente é o Concealing Blade vermelho que você está equipando aí, que você está jogando de graça. De graça, né? Descartando uma carta. Arachne Redback. Você, uma vez por turno como reação, você descarta uma carta de assassino. O ataque de assassino alvo ganha mais 3. E se ele tiver stealth, ele ganha igual again. Cara, isso aqui basicamente é um Razor Reflex. Em que você vai dar mais 3 pro ataque. E se acertar, ganha igual again. Basicamente é isso. A diferença é que ele não precisa acertar dessa vez. Ele literalmente dá igual again. Então, cara, absurdo. É o que eu falei, é um Razor Reflex que custa 0. É muito bom. O Arachne Tarântula. As suas adagas, quando acertam um herói, eles perdem 1 de vida. Uma vez por turno como reação, você pode descartar uma carta de assassino e a adaga alvo ganha mais 3. Cara, essa carta aqui eu acho que vai depender muito dos efeitos da adaga e o quão relevante vai ser a adaga na match que você estiver jogando. Mas só o fato de você, em teoria, tá dando mais 1 de poder para sua adaga é muito bom. Fora o efeito de reação que você tem. Então é praticamente 4 de valor aqui se você acertar, né? Lembrando que já saiu meio que a carta que é spec, entre aspas, desse herói, que é a Tarantula Toxin. Então a adaga alvo ganha mais 3 e uma carta defendendo um ataque com stealth ganha menos 3. Você pode escolher um ou os dois. Então o que eu posso tirar dessa carta é que muito provavelmente a adaga desse Arachne, né, do Marionette, vai ser uma adaga com stealth. Ou nessa edição vai ter alguma coisa que vai dar stealth pro próximo ataque. Eu acredito que a própria adaga vai ter stealth, até mesmo para facilitar o uso dessa carta aqui, né? Então eu acho que essa carta aqui vai ser muito forte, e eu acho que essa adaga com stealth aí vai ser absurda nesse deck.
Por último, o Arachne Trapdoor. Quando você se torna esse herói, você pode procurar o seu deck por uma carta, banir ela virada para baixo, e se ela for uma trap, você pode jogar ela até o começo do seu próximo turno. Não tem nenhuma carta assim muito perto do que esse efeito faz. Acho que a mais perto que a gente tem é Plan the Wars, em que você, que é do Arachne, que é de Ranger, é mais do Riptide do que qualquer outro, em que você olha a mão e o arsenal do oponente, e aí no começo da fase final deles, eles descartam todas as cartas da mão e destroem todas as cartas no arsenal, e você procura por uma trap, 3 trap, revela elas, e, tipo, escolhe uma para colocar na sua mão, e então embaralha as outras duas no deck. O efeito mais próximo que eu falei é esse efeito de procurar, né, a trap e colocar ela na sua mão. Então, basicamente é isso que esse herói vai fazer. Ele vai buscar uma trap, ou não, né? Você pode escolher não achar nada, né? Falhar. E você vai poder usar. Basicamente ele vai te dar tipo, como se fosse um de intelecto a mais. Só que aí você também vai ter que precisar olhar os turnos que valem você fazer isso ou não. Ou até mesmo se vale, por exemplo, a pena você blefar, né? Tirar qualquer carta do deck, deixar ela virada para baixo e o oponente não vai saber se é uma trap ou não. Enfim. Dito isso, eu acho que todos os 6 heróis são muito bem jogáveis. Eu acho que não tem nenhum que você tire assim e fala assim, nossa, esse daqui é o pior de todos, horrível, não faz nenhum valor. Eu acho que eles são match dependentes, todos eles. Tem alguns melhores e alguns piores, mas enfim, eu acho que todos eles são bem jogáveis. Assim, eu acho que independente de qual você tirar no dado, você não vai ficar tipo odiando ter tirado aquele. Eu acho que tem alguns melhores que outros e é por isso que a gente vai fazer a nossa lista agora de qual que eu acho melhor e qual que eu acho pior. Então vamos lá. Eu acho que o melhor de todos, assim, de longe, que sempre vai ter valor e sempre vai fazer algo legal, é o Black Widow. Porque o oponente sempre vai ter carta na mão, né? E, cara, só que você tá com esse herói, você ter se tornado esse herói, né? Ele já vai ter que planejar o turno dele pensando que ele vai ter que bloquear pelo menos com 2 cartas o seu ataque de stealth. E não só isso, né? Imagina que ele bloqueia com 2 cartas o seu ataque stealth e você faz uma reação ou você só dá go again e faz outro ataque stealth e ainda você tem o efeito do herói pra fazer. Então, tipo assim, cara, eu acho que esse daqui é, tipo, de longe o melhor de todos, absurdamente. Aí, agora, o segundo lugar eu acho que é difícil dizer. Eu acho que muito provavelmente o Orb Weaver talvez vai ser o segundo melhor. Se a adaga for muito boa ou se sair algumas adagas absurdas, né? Em que você quer flicar e depois equipar uma adaga qualquer. Enfim, dito isso, eu acho que assim, vai depender muito da adaga, mas eu tenho convicção assim que vai sair alguma adaga muito quebrada, que essa carta vai ser absurda. Então eu vou colocar ele como segundo. Só o fato de ele fazer as adagas custarem 1 a menos já é muito forte. É tipo uma passiva muito forte, que já gera valor por si só. Dito isso, eu acho que é o que eu falei. Você vai fazer uma adaga, segunda adaga, flicar a primeira adaga, fazer a ativação dele, adicionar outra adaga. Vai dar pra você atacar a adaga pra 4 se você quiser e ainda fazer um ataque depois. Então, tipo assim, em teoria você vai fazer 4 e, sei lá, mais 3. Então, cara, eu acho que é válido. Eu acho que vai ser um que, muito provavelmente, se as adagas forem absurdas nessa próxima coleção, ou melhor, né? Se essa adaga, né, a Graphene, for muito forte, esse herói aqui vai ser muito forte. Dito isso, eu acho que o próximo, eu conversei bastante com uma galera, eu tava meio assim, mas eu acho que o Arachne Trapdoor é muito provavelmente a terceira opção aqui. Ele é um valor garantido quando você vira ele. É claro, vai ter momentos que você vai virar ele e o oponente vai ter cartas na mão, então você não vai buscar nada. E aí no seu turno ele não vai gerar nenhum valor. Mas eu acho que,
pensando no meta que a gente vai entrar, que é um meta agro, que as pessoas vão querer segurar cartas na mão, né? Meta de ninja, e a gente já tá no meta relativamente agro, em que a gente tem a Aurora, a gente tem o... como que é o nome dele? O Viserai querendo fazer vários ataques no turno. A gente tem a própria Enigma fazendo um monte de aura te atacando com Goagena, então às vezes buscar um Freljord é absurdo contra ela. Enfim, eu acho que o Arachne, o Trapdoor, vai ser muito bom. Eu assim, acho que ele foge um pouco do contexto dos outros heróis. Se você for ver, todos os outros heróis são bem agressivos, né? Todos eles estão um buff de +3, todos eles fazem algum efeito, exceto o Tarântula, que ele só buffa, entre aspas, só buffa a adaga, mas todos eles já fazem um efeito em que você quer, tipo, sei lá, manter a mão inteira, fazer um turno forte, né? Um turno com ataque reaction. Enfim, ele foge um pouco. Apesar disso, eu achei... No começo eu achei que ele talvez não se encaixava tanto na gameplay. Depois eu pensei mais um pouco e falei assim, não. A gente tá num meta agro, a gente tá num meta que as pessoas querem defender o menos possível para fazer ataque, ou fazer um ataque com disrupt, e você buscar uma trap muito provavelmente vai ajudar bastante nessa, vamos dizer, nessa vontade que o Arachne tem, esse Arachne de manter uma mão inteira, né? Depois eu acho que vem o Arachne, o Funnel Web. Você quebrar o arsenal da pessoa é muito forte. Dito isso, por conta que isso entra no final do seu turno, o oponente já pode planejar o turno dele para usar todas as cartas e ficar sem arsenal. Então no seu turno ele não vai gerar meio que nenhum valor de um hit, né? Ele ainda tem um valor de descartar e dar +3 para um ataque assassino. Então eu acho que por conta disso, talvez ele vai ser... Ele não é tão forte assim, não é tão bom assim. Mas é o que eu falei, a gente tá num meta agro, um meta que às vezes o oponente quer fazer um arsenal, e quando o oponente quer fazer um arsenal e você tira ele, ele já tem que repensar o turno, às vezes fazer um turno ineficiente, ou fazer um turno com arsenal, né, fazendo, sei lá, um arsenal de alguma peça de combo, né, pensando na Aurora, por exemplo, e aí defender esse arsenal no próximo turno, o que pode ser um problema. Mas, enfim, pensando nisso, eu acho que ele é a nossa quarta posição aí. Como quinta posição, aqui é questionável, mas eu acho que vem o Tarântula. O Tarântula, ele dá um valor a mais aí nas adagas, dá um valor a mais no Flick Knives, né? Você pode fazer a adaga para 1, se acertar dá +1, a adaga para 1, se acertar dá +1, e aí flicar uma adaga que vai dar 2, né? 1 de dano da adaga, mais 1 de dano que ele dá a mais quando acerta. Enfim, eu acho que o Tarântula vai ser tipo, eu acho que ele vai ser bom, assim, ao meu ver, né? E tem o fato de, tipo assim, ele vai fazer uma adaga para 5, né? Você consegue fazer com 2 cartas para 5, basicamente, se a adaga tiver algum efeito. Ou fazer uma adaga para 5 mais um ataque, então são 8 com 3 cartas, é isso? Isso aí. Que é ok. Normalmente, é o que eu falei, normalmente os ataques com stealth de assassino tem algum efeito absurdo, né? E por último, eu acho que é o Headback. O Headback para mim ele é o último, mais pelo fato de que você precisa manter uma mão maior do que os outros. Os outros você consegue fazer um ataque para 3 com mais uma carta, descartar vai para 6 e tem um efeitinho. Então basicamente você está forçando o oponente a defender com 2 cartas, sempre. E você consegue fazer isso só com 2 cartas, né? Talvez o Graphene, o Arbweaver, né? Ele quer que você talvez tenha mais cartas, mas você com 2 cartas aí também consegue fazer uma adaga, ou melhor, uma adaga e uma adaga para 4, né? Então você consegue fazer 6 de valor com 2 cartas. 7 de valor, né? Porque você vai flicar uma delas. Enfim. E o Headback, ele necessita obrigatoriamente que você tenha 2 ataques e um ataque para descartar. Então, você obrigatoriamente precisa ter 3 cartas na mão para fazer ele. Talvez vai ser o melhor, dependendo da pool que tiver e do quão agressivo o Araki quer ser nessa próxima edição. Mas dito isso, eu acho que ele talvez seja o piorzinho, porque ele é o que você mais tem que manter carta na mão. E não só isso, né? Você precisa ter 2 ataques. Um com stealth e um não.
Enfim, eu acho que. Eu acho que ele é bom. Não vou falar que ele é ruim, não. É o que eu falei. Eu acho que nenhum deles é ruim. Eu acho que todos eles são excelentes, de certa forma. É, eu acho que eles são um pouco. Vai ter algumas matches em que um vai se sobressair em relação ao outro. Mas, em geral, eu acho que essa é a minha tier list aí. ah, dos agentes do caos. Eu gostaria que vocês me falassem o que vocês acharam, se vocês discordam, concordam, se vocês mudariam qual que é a tier list de vocês. Deixem aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Talvez eu traga mais coisas desse Aracne, alguma lista preparada, algum pensamento sobre ele no futuro aí. É isso, vou ficar por aqui. Tchau, tchau, até mais.